Mesmo com a dor da perda da mãe, que lutava contra o câncer e que foi acometida com o Covid-19, não mais resistindo ao tratamento, a barretense Liris Delma Zímaro recebeu a reportagem da Vale TV Barretos em sua residência para retratar o seu drama, pois ela também contraiu o Covid e chegou a ficar internada na UTI. De acordo com Liris Delma, muito antes de o coronavírus se tornar uma doença conhecida em todo o mundo, sobretudo no Brasil, ela já tomava os devidos cuidados para que a sua mãe não fosse contaminada, mas já no hospital chegou a informação sobre a doença que culminou com a morte de sua mãe. A minha mãe estava internada e, assim, resumidamente, ela ficou, acho que, salvo engano, 19 dias internada, internou dia 8 de abril e faleceu dia 27. Aí ela foi diagnosticado na véspera da morte dela que ela estava com Covid. Com a tristeza da morte de sua mãe, Liris Delma descobriu que também havia se contaminado com o Covid e os desdobramentos da doença a levaram à UTI de um hospital, onde ela foi submetida ao tratamento, a qual classificou como bastante dolorido. Já há alguns dias eu estava com sintomas, só que assim, eu tomava todas as devidas precauções. Desde março eu usava máscara na rua, eu usava álcool em gel, a roupa que eu entrava dentro de casa eu não usava o mesmo calçado dentro de casa que eu usava na rua, era um para dentro de casa e um para sair na rua, e eu só fazia o básico, mesmo antes da decretação da quarentena. Eu fazia o essencial, não ia em mercado, quando eu ia eu comprava o que eu necessitava. Eu acredito que o contágio se deu através da minha mãe, porque eu ficava muito com ela, e na véspera da morte dela eu fiz 3 inalações nela de madrugada, então a gente tinha contato muito perto. Eu tenho pressão alta, eu tenho hérnia de disco, eu tenho várias comorbidades associadas, eu só não tenho diabetes, mas devido a isso eu comecei a ter os sintomas. Alguns dias eu perdi o olfato, só que como os sintomas iniciais do Covid são similares aos da rinite alérgica, que isso é meio perigoso, é bastante perigoso, porque você pode confundir um com o outro e agravar a sua situação. Eu fiz uso dos remédios que eu faço a minha vida inteira e deu uma melhorada. Só que aí depois de uma semana que eu tinha perdido o olfato e o paladar, me deu falta de ar, que aí eu fui buscar atendimento, como eu tenho convênio, eu fui atendida no Hospital São Jorge, e de lá, assim, já me colocaram no isolamento, e quando eu vi, eu já estava na UTI. Muito emocionada, Liris Delma fez um apelo à população para que todos acreditem na gravidade da doença e se cuidem, respeitando o próximo e a quem se ama. Eu fiz o que eu pude para proteger a minha mãe e eu não consegui protegê-la dessa doença. O que estava ao meu alcance, eu fiz. Só que assim, as pessoas, eu acho que pela experiência dos outros, deviam pelo menos se conscientizar e proteger as pessoas que eles amam, os seus entes queridos. Se você não se importa com você e não se importa com o seu semelhante, pelo menos se importe com quem você ama. Porque assim, é inadmissível numa cidade do tamanho de Barretos ter mais de 1000 positivos. A cidade não tem 100 leitos de UTI. É assim, é uma situação muito, muito, muito triste. Eu fico muito triste, porque eu não desejo o que eu passei para ninguém.